Satanás, viu? Porque o diabo, ele tem medo de Deus. Tem medo de Deus, ele tem muito medo de Deus. E ele também tem medo da condenação de Deus, que é o que eu vou ler, o fim de Satanás. Eu vou ler aqui o capítulo 20, eu vou ler alguns versículos para você compreender melhor. Vamos ler Apocalipse 20, verso 1. Amém? Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que nunca mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os mortos não reviveram, mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui é o fim de Satanás. Ele tem muito medo desse dia. Por isso que eu quero que você use isso contra ele. Se você está ficando perturbado na memória, você está ficando meio percebendo que o diabo está, tem um chicote para você, lembre-se disso aqui. Ele já está condenado. E ele tem muito medo desse dia. Porque não há escapamento para ele. Nenhum demônio vai ajudar. Nós lemos ali o seguinte: João viu um anjo descer do céu com uma chave do abismo. Na outra mão do anjo tinha uma grande cadeia. O anjo desceu do céu, olhou para o bichão. Vem cá, Satanás.
amarrou ele, falou: entra na gaiola, você está preso por 1000 anos. Ordem do grande Deus. Então Satanás é preso numa grande gaiola. Diz a Bíblia que ele é amarrado, o anjo coloca selos sobre ele, e ele é preso por 1000 anos, para não enganar as nações. Entenda esses 1000 anos. Durante esses 1000 anos que Satanás está preso dentro de uma gaiola, jogado lá no abismo, esses 1000 anos, vai haver na terra o reinado de Cristo, que é chamado grande milênio. O reinado de Cristo. O reinado de Cristo vai cumprir muitas promessas que ele fez aos judeus. Muitas promessas que ele fez, como por exemplo, em Mateus 5 ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra prometida que Deus prometeu aos judeus lá no passado, vai cumprir no milênio, o reinado do milênio. Então, Cristo vai reinar aqui 1000 anos, lá em Jerusalém. Nesse reinado estará com ele quem participa da primeira ressurreição. Haverá 2 ressurreições. Não é reencarnar. Reencarnar é um ensino, é um evangelho, segundo Allan Kardec e Dr. Bezerra de Menezes, que são espíritas. Esse evangelho é mentiroso. A Bíblia diz a ressurreição. Reencarnar não pode, isso não existe. É ressurreição. Haverá 2 ressurreições. Antes do grande juízo final. A primeira ressurreição é para os salvos. Os salvos irão ressurgir para reinar com Cristo no milênio. Irão ressuscitar o corpo e vão viver com Cristo no milênio. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado e santo é aqueles que participam da primeira ressurreição. É para os salvos, todos os salvos, todas as épocas. A segunda ressurreição é para todos aqueles que morreram sem salvação. Só que a segunda ressurreição, ela vai acontecer no fim da terra. Esse mundo vai ter um fim, tá? O fim desse mundo, dessa terra, não vai existir mais. Ela vai ser uma bola de fogo. Deus vai queimá-la. Essa terra aqui não vai existir mais. Quando chegar o fim, aí haverá a ressurreição dos perdidos. Aí vai ajuntar o corpo dos perdidos com a alma dos perdidos. Vai se voltar. Por isso a Bíblia diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deu os mortos que neles haviam, foram julgados cada um segundo a sua morte. Foram julgados cada um segundo suas obras. Para você entender melhor, Jesus disse: não tem mais os homens que só podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei a Deus que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Então as pessoas no juízo final vão ser julgadas no corpo. Elas vão receber o seu corpo de volta e vão ser julgadas diante do trono branco. Não vai haver 2 ressurreições. Porque a alma, por que vai ter que haver ressurreição do corpo? Porque o plano de Deus é o seguinte: quando Deus criou o homem, criou o corpo, o homem e o espírito. O espírito que está no homem é o espírito de vida. A alma é a pessoa que mora no corpo. Então, ou seja, a alma vive fora do corpo? Vive, porém incompleta. Ela precisa do corpo. Deus criou ela para habitar no corpo, mas ela vive fora do corpo. Então vai ser necessário uma ressurreição. Quem vai herdar a vida eterna vai receber um corpo imortal, como nós já ensinamos aqui. Corpo imortal, incorruptível, um corpo glorioso. Quem for salvo. Os perdidos vão receber o corpo da carne e serão julgados diante do grande Deus pelas obras que fez por intermédio do corpo. E no juízo de Deus não vai rolar fofoca nenhuma.
O diabo não vai ficar falando, Deus, ela fez isso. O diabo não vai falar nada no juízo. Quem fala no juízo é o grande Deus. É o juízo de Deus. É aberto os livros das obras. Então você que muitas das vezes, quando a pessoa começa a fumar, ela pensa, ninguém está vendo. Deus está vendo, Deus sabe. Tudo que você faz escondido, por exemplo, é a maior enganação as pessoas falar coisas sensuais pelo WhatsApp, pelo Facebook e achar que ninguém está sabendo de nada. Ali para Deus é um livro aberto. Todas as mensagens ocultas que você fala em Facebook e em WhatsApp, está tudo escrito no livro das obras. Então é necessário se converter de verdade. Você pode dar um de santo na nossa frente, ou vice-versa. Mas, quando você está só, suas obras escritas, tanto as obras boas como as obras más. Então, para que fique claro, tudo que nós fazemos e falamos é anotado pelos anjos de Deus nos livros das obras. Lembre bem disso, vai te ajudar a não pecar. Porque sua pombagira está em você, o demônio está em você. E fala no seu ouvido, sai com esse cara aí, sai com essa mulher aí. Cai lá, ninguém vai saber. Você fala, pastor, não, se você lembrar que tudo que você fizer anotado, você fala, não, peraí. Deus vai me pegar. Não. Sai para lá, Satanás. Você vai evitar o pecado com muitos outros pecados. Pois bem, haverá duas ressurreições, uma para os salvos e uma para os perdidos. Durante os 1000 anos que o diabo é amarrado pelo anjo do Senhor, ele é preso num abismo, numa grande gaiola, selado com selos, acontece o reinado de 1000 anos. Acabando o reinado de 1000 anos, Deus dá uma ordem ao anjo para soltar o diabo, que ele é considerado pela Bíblia, o dragão, a antiga serpente. Ele é solto. Depois do milênio ele é solto. Para que ele é solto? Para enganar as nações e ajuntar as nações contra Deus, que é um povo chamado de Gog e Magog, que significa, essa frase tem um sentido, que a tradução da palavra vai ter um sentido. Gog e Magog significa um povo, uma nação que é contra Deus, que é vencido por Deus, mas é contra Deus. Gog e Magog é uma cidade, um país, representa, para você compreender melhor, Gog e Magog, que aparece aqui, olha lá, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Aqui se faz referência a um povo inimigo de Deus, cujo o número é como a areia do mar para juntar em batalha. Então o diabo, Satanás, preste atenção que Deus está falando, ele vai reunir todos os homens da terra para lutar contra Cristo. Vai reunir todas as nações. Diabo, porque ele sabe, ele imagina assim que ele ainda vai conseguir alguma coisa contra Deus. Ele vai lutar contra Deus aqui. Mas ele usa os homens da terra. Só que aqui é o fim dele. O próprio Deus vai soltar ele, deixar ele armar o povo e vai se apresentar contra Deus em uma grande batalha. A Bíblia diz que eles são mais numerosos como a areia do mar. Mas olha o que vai acontecer nesse grande dia da batalha. Diz assim, o verso 9: E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Aqui vai ser em Jerusalém. As nações vão cercar Jerusalém inteira. Todas as nações. Governada pelo diabo. Então o que vai acontecer? Vai cair fogo da onde? Do céu. Vai repetir o cenário de Elias. Sabe, no cenário de Elias matou alguns homens, não matou muito. Aqui Deus vai matar todo mundo.
vai morrer queimado pelo fogo de Deus. Quando esses homens que se ajuntou para enfrentar Cristo, eles é morto, olha o que acontece com o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, falso profeta, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo. Então o bichão que atormenta toda a terra vai ser amarrado de novo. Para quê? Para ser lançado lá, no lago de fogo com enxofre. Por que do enxofre? O enxofre tem a capacidade de aumentar o fogo 7 vezes mais. Só que esse mar de lago de fogo com enxofre, esse mar não tem água. É fogo puro. Esse mar chamado lago de fogo com enxofre nunca vai se apagar. Para você entender, é igual um vulcão que há no centro da terra. Está lá a lava de fogo lá, nunca se apaga. É uma lava de fogo lá. E esse lago de fogo com enxofre é pior do que o vulcão terreno. Então o diabo vai ficar ali para toda a eternidade da eternidade, se retorcendo de dores, gritando, sendo queimado, ele e todos os demônios, a besta e o falso profeta, e diz a Bíblia, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo com enxofre. Essa é a segunda morte. Onde vai ser o fim de Satanás? No lago de fogo com enxofre. Ele tem muito medo disso, porque ele sabe que o fogo que está lá é um fogo terrível. Aquele fogo que está lá representa a ira de Deus contra todo o mal que ele praticou. Então ele vai sentir a ira de Deus sobre ele, no fogo, e nunca mais ele vai sair de lá. Quando ele lembra disso, ele sabe que não tem pra onde correr. Nesse dia não vai ter PCC nenhum para passar pano pro diabo, não vai ter macumbeiro nenhum, não vai ter ninguém que possa fazer alguma coisa por ele. Os homens vão estar mortos, os demônios vão estar todos amarrados, e ele vai ser o último a ser amarrado. Vai pegar ele, amarrar ele e vai jogar ele lá. Ele tem muito medo desse dia. Ele sabe que ele vai para lá. Então por isso que ele quer levar a humanidade para lá, afastando elas de Deus, afastando as pessoas das coisas de Deus, colocando mentiras em suas mentes, em seus corações, enganando as pessoas, fazendo elas entenderem que os seus inimigos é o irmão que está do lado, fazendo elas entenderem que devem lutar contra a carne, e o diabo vai enganando elas. Pois bem, ao você enfrentar uma batalha espiritual, você erguer a sua voz e dizer para Satanás assim: Satanás, o seu dia já está preparado, hein? Você não vai escapar do grande Deus. Ele treme, ele corre, ele tem um medo tão grande desse dia aqui que você não tem ideia. Não precisa nem expulsar ele. Você bater de frente com ele e falar desse dia aqui, ele mesmo já sai correndo de tanto medo. Ele tem muito medo de Deus. Porque esse dia aqui vai estraçalhar com ele para todo sempre. Todo sempre. Ali vai ser pago. E olha como a condenação de Deus é severa. Ele vai ficar ali para todo sempre. Nunca mais vai sair dali. Aquele fogo do enxofre para toda a eternidade. Esse é o fim de Satanás. Lembre-se bem, ele tem medo desse dia. A Bíblia mostra que ele tem medo. Quando Jesus aparece para os demônios, em muitas passagens eles falam: o Senhor veio antes do tempo nos atormentar.
A Bíblia fala do endemoniado.